católicos, senhores, senhoras, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes. A proposta para nós nesta tarde, nesse início do trido, em honra a Nossa Senhora da Luz, para que hoje falarmos um pouco sobre a Salve Rainha, esta oração tão conhecida, tão rezada por nós, pelos cristãos há mais de 1000 anos, né? Como surgiu esta belíssima oração? Vejamos, né? Esta oração tem um contexto muito bonito, e eu tenho certeza que se alguém já tem conhecimento e se não tem, a partir de hoje rezará a Salve Rainha de forma diferente. Eu quero confessar aqui a vocês que na minha vida, né, de estudo, no seminário e tal, eu já tinha estudado o credo, a oração do credo, né, o Pai Nosso, a Ave Maria, mas a Salve Rainha não tinha tido ainda essa atenção à sua origem, ou à sua composição, e tive essa graça, impulsionado pelo Padre Bosco, né, ter conhecido um pouco, ter rezado um pouco, né, sobre essa Salve. Pois bem, olha, veja, lá por volta do século XI, mais ou menos 1050, por aí, né, esta oração foi criada por um monge chamado Hermannus Contractus, né, um monge que vivia numa época, num contexto muito difícil neste século, né, na Alemanha, e vivia num contexto assim de fome, de miséria, de catástrofes, de guerra, assim dizer, né? Onde tinha, digamos assim, a invasão constante aos povoados pelos povos bárbaros, pelos muçulmanos, que saqueavam e matavam as pessoas. E este monge, ele tinha, não só vivia nesse contexto perturbado, mas também ele tinha grandes deficiências físicas desde o seu nascimento. Quando ele nasceu, né, quando ele nasceu, ele era raquítico, com grandes deficiências, sejam físicas também. E logo depois, os pais não podem criar e lhe entregaram ele para ser criado no mosteiro. Então veja, a partir daí, o seu sofrimento físico, a sua dor física, a sua debilidade, e vivendo este contexto de miséria, de destruição naquele momento, surgiu esta oração, a Salve Rainha, né? Que é uma oração de súplica a Nossa Senhora, a Rainha do Céu, a nossa Mãe, Maria Santíssima. Veja, então esta oração de súplica, ela inicia com uma saudação a Nossa Senhora, né? Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Veja, nós estamos no ano da misericórdia. Ele exalta Maria, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. Por que Mãe da Misericórdia? Porque ela é mãe de Jesus. E Jesus é a prefiguração do Deus vivo no meio de nós. Aquele que é a misericórdia, aquele que é o amor, aquele que é a profunda caridade, a qual nós vimos aqui na segunda leitura do dia de hoje, deste final de semana. Jesus que é o amor profundamente entre nós. E Maria é a mãe deste amor, é a mãe da misericórdia, ou seja, é uma saudação reconhecendo que Maria é a mãe de Jesus, a mãe daquele que é o amor, a mãe daquele que é a misericórdia, reconhecendo Maria como aquela que tem acesso a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. E depois, digamos assim, um elogio, diga-se de passagem, à própria Maria, não é? Vida, doçura, esperança, nossa salve. Olha, ela que é vida, ela que é doçura de pessoa, ela que é a prefiguração da paz, daquela mulher que traz para nós a verdade de Deus, aquela mulher que é a prefiguração da fé no meio de nós. Veja que reconhecimento profundo a Nossa Senhora. Vida, doçura, esperança, nossa salve a vós.
bradamos, degredados, filho de Eva. Não é isso? É ou não é? A voz bradamos. Por que bradamos? Tem um sentido. A voz gritamos, a voz. Imagina naquele momento de turbulência, ele gritava, ele suplicava. A nós aqui que sofremos, a este povo que sofre, a este povo que vive na miséria, a este povo que é perseguido, a este povo que é morto. É um grito. A voz para degredados, olha, degredados, filhos de Eva. Degredados são todos aqueles que sofrem, são todos aqueles que padecem pelas injustiças da própria humanidade. Era lá, no século XI, é hoje, nos dias odiernos. Quanto sofrimento, quanta dor. Então ele reconhece nesse momento Nossa Senhora como aquela que poderia valer para a sua vida e para aquele povo, para aquele momento. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança vossa salve. A vós, bradando os degredados, filhos de Eva, vocês continuem. A vós, suspirando, gemendo e chorando. Pronto, nesse vale de lágrimas. A vós o quê? Continuem, suspirando, gemendo, chorando, nesse vale de lágrimas. Olha, meus queridos, veja, olha a profundidade desta oração. Veja este coração ao mesmo tempo, veja, é importante nós percebermos isso aqui. O Padre Bosco me enviou um escritozinho, né? E eu ali rezando e lendo, eu percebia que ao mesmo tempo que ele sofria, que é uma oração, uma súplica de alguém que sofre, mas alguém que tem uma esperança profunda, alguém que tem uma fé profunda, e alguém que reconhece que a única solução para aquela situação da época, daquele mundo, daquela cidade, daquele lugar, era Deus. Era Deus. Por isso que ele recorre a essa oração, por isso que surge no seu coração, por graça, com certeza, inspiração do Espírito Santo, esta oração belíssima, a Maria. E outra coisa, meus queridos, que é importante, a Salve Rainha também é considerada uma oração cristológica, porque ela não só, ela remete à pessoa, à figura de Maria, mas nos traz também aquele momento, relembrando bodas de Caná. Maria é aquela que intercede por uma situação difícil, que se é passada por uma determinada geração, um determinado povo, por aquele que pede, e ela vai direto a Jesus, para que ele interceda, para que ele derrame-se de misericórdia, veja, por aqueles que estão naquele momento necessitando e que recorreram a ela. É uma oração também que nos apresenta Jesus Cristo como Filho de Maria, como o Senhor das misericórdias sobre cada um de nós, ao mesmo tempo que também nos apresenta Maria como mãe da misericórdia. Por que ela é mãe da misericórdia? Porque ela é mãe de Jesus, nosso Senhor, Jesus que é o Cristo misericordioso, aquele que se derrama de amor e misericórdia sobre cada um de nós. Não é isso? Vamos continuar, Salve Rainha. Peguem aí. Paramos aonde? Neste vale de lágrimas. Continuemos. Ei a vós, esses nossos olhos misericordiosos, nos movemos. Depois desses extremos, Mostrar-me Jesus. Pronto, veja bem. Eia, pois, é uma expressão de esperança, de que alguém que tem a quem recorrer naquele momento. Eu recorro a quem? Está tudo perdido? Não. Há esperança no meu coração que tem fé em Deus, e há esperança no coração para este povo. Bem assim, rezando hoje, cada vez que rezamos a Salve Rainha, estamos também nos colocando nessa condição de muitas vezes miseráveis, pecadores, muitas vezes com problemas, desilusões, mas que não nos deve faltar a esperança. Por que a esperança? Porque nós somos filhos de um Deus amado, poderoso, de um Deus que jamais vai desistir do seu povo, de um Deus que jamais vai deixar de querer nos conduzir para a eternidade.
Nós podemos dizer que o mundo está perdido se não temos esperança. E mesmo diante da tribulação, diante da tempestade, a gente precisa enxergar como os discípulos a luz que vem ao nosso encontro. E essa luz é Jesus. É essa esperança a qual quer nos levar. E essa última parte, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, é muito interessante. Esta parte ela não fazia parte da Salve Rainha do texto original. Aconteceu que houve naquela época, já no século XII, um evento na Catedral de Espira, e aí estavam alguns chefes, pessoas importantes, e dentre elas São Bernardo. Era considerado cantor, né, um cantor mariano, um cantor das coisas de Maria. Então foi cantada nessa oportunidade a Salve Rainha. Logo depois houve um grande silêncio, e houve-se uma voz na catedral que fez-se ouvir em todos os lugares. São Bernardo exaltou: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E a partir desse momento, esta parte foi acoplada, né, foi colocada, passou a fazer parte do corpo desta oração, a Salve Rainha. Né, um trecho que foi originário, né, do monge Hermanos, mas que esse trechinho ao clemente, ao piedoso do Sempre de Maria, segundo, né, meus estudos, segundo aquilo que eu estudei, foi uma parte colocada, mas que foi dita por São Bernardo, já no século XII. Ó clemente, uma exaltação a Maria. Ele que era uma pessoa muito devota a Nossa Senhora, né? Ó clemente, olha, ó piedosa, ou seja, aquela que se derrama de misericórdia pelos seus filhos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre, Virgem Maria. Veja, ó doce sempre, Mãe dos viventes. Ó doce sempre, Nossa Mãe. Então, meus queridos, olha, tudo isso para dizer que as orações da igreja, e isso aí eu percebi no meu coração, as orações da igreja, todas elas têm um propósito, todas elas surgiram num momento específico, todas elas querem nos levar a uma dimensão de alcançar a graça de aumento de fé. Nós não podemos jamais rezar uma oração mecanicamente. Às vezes a gente percebe que as pessoas rezam a Salve Rainha, muitas vezes no final do Santo Rosário, do Santo Terço, mas de uma forma mecânica, mas às vezes não sabe nem o que está rezando, não sabe nem o contexto, o conteúdo que está ali escrito, o conteúdo de graça, de inspiração de graça que está ali, não sabemos nem o que estamos pedindo. Pois bem, todas as vezes agora que formos rezar a Salve Rainha, que vocês saibam que naquele momento você está suplicando a Virgem Maria. Por quem? Por cada um de nós, e sobretudo por aqueles que mais sofrem no nosso mundo, por aqueles que sofrem aqui na nossa cidade, no nosso bairro, por aqueles que sofrem aí mundo afora, por aqueles que ainda hoje são perseguidos, ainda hoje são mortos, por todas essas pessoas. Toda vez que rezamos a Salve Rainha, estamos suplicando a Maria que vá a seu Filho, que nos leve a Jesus, que é misericordioso, que Ele interceda sobre cada um de nós, sobre todas as nossas necessidades, sobre as minhas necessidades e sobre a necessidade de cada um de vocês. É por isso que é tão importante vamos reacender a chama viva da nossa fé na Mãe, em Nossa Senhora. Aqui vocês, como o Nossa Senhora da Luz, não é isso? Eu tenho a graça também das minhas duas comunidades, tanto a matriz quanto a capela, é devoção a Nossa Senhora. Uma Nossa Senhora de Guadalupe e a outra Nossa Senhora Virgem dos Pobres. Olha, veja que bonito. Então, a nossa vida ela precisa realmente ser colocada no colo de Maria, no colo da Mãe, para que a Mãe nos apresente, nos leve a gozarmos desta graça, da misericórdia de Deus, que nos é trazida pelo próprio Cristo, o Salvador. Afinal de contas, Maria, ela é porta do céu. É mais fácil chegar a Jesus, eu sempre digo, é mais fácil chegar ao céu indo primeiro a Nossa Senhora. Porque, meus queridos, se nós queremos conhecer e ser íntimos de Cristo, Maria é muito mais do que nós, né?
Se nós podemos, nós clamamos a Jesus, pedimos a Ele com fé, mas se nós passarmos, pedimos ajudinha a Maria, ajuda. Eu sei que Jesus Ele vai atender mais rápido, né? Ele vai atender mais rápido as nossas súplicas e as nossas orações. Então, nesta tarde, queridos, peçamos a Deus que é misericordioso, e peçamos a Nossa Senhora da luz desses dias, que realmente nos ilumine, nos fortaleça, e que não esqueçamos que nas nossas orações, quem sabe, rezarmos a Salve Rainha, não obstante simplesmente no texto, mas também em outros momentos da nossa vida, com essa consciência de que nós estamos ali suplicando as graças do céu por meio da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.